Você já se sentiu traído pela pessoa que mais amava? Já imaginou perder tudo por uma mentira? A história que você vai ouvir hoje é sobre Luísa, uma mulher que viu seu conto de fadas se transformar no mais sombrio dos pesadelos. Presa injustamente, ela descobre que as grades da prisão são apenas o começo de sua jornada. No lugar mais improvável, em meio ao desespero, uma faísca de esperança e vingança se acende. Prepare-se para uma trama de tirar o fôlego, onde cada rosto esconde um segredo, e a linha entre o amor e o ódio é mais tênue do que parece. Luísa era uma jovem musicista, com um futuro brilhante e um casamento aparentemente perfeito com Paulo, um carismático dono de uma rede de restaurantes em São Paulo. Sua vida era a personificação do sucesso. Mas, antes de Paulo, existiu Igor, um estudante de direito intenso e apaixonado, com quem Luísa estava de casamento marcado. Um acidente banal, um encontro inesperado com Paulo e uma paixão avassaladora a fizeram romper o noivado, deixando para trás um coração partido e um futuro incerto. Anos depois, essa decisão volta para assombrá-la. Acusada de tentar envenenar o sócio do marido, todas as provas apontam para ela. Luísa é condenada, trocando os salões de luxo pela cela fria de uma penitenciária, sem entender que a armadilha que aprendeu foi montada pela pessoa em quem ela mais confiava. O ar pesado e úmido da cela atingiu Luísa como um soco. O cheiro de mofo, suor e desinfetante barato invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. 20 pares de olhos a analisavam com uma mistura de desprezo, curiosidade e tédio. Olha só, chegou a princesinha. Uma voz rouca cortou o silêncio. Era Valéria, uma mulher alta, de ombros largos e um olhar que prometia violência. Qual o seu nome, boneca? E o que te trouxe para o nosso resort de luxo? O medo paralisou a garganta de Luísa. Ela caminhou para o centro da cela, sentindo-se um animal encurralado. Tá surda, Patricinha? Perguntei por qual crime você caiu. Valéria repetiu, aproximando-se e tocando uma mecha do cabelo loiro de Luísa. Vamos ver quanto tempo essa sua beleza dura aqui dentro. Luísa engoliu em seco, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ela estava no inferno, e o diabo acabara de se apresentar. Luísa, artigo 121, tentativa. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. A menção ao crime pareceu divertir Valéria. Opa, quase uma assassina. Temos que ter cuidado com você então. Ela gargalhou, um som áspero que ecoou pelas paredes de concreto. Simone, dá uma olhada nas coisas dela. Vê se a madame trouxe algum presentinho pra gente. Uma mulher magra, com uma cicatriz feia que repuxava o canto da boca, a quem chamavam de marcada, agarrou a sacola de Luísa. Com gestos rápidos e predatórios, ela despejou os poucos pertences de Luísa sobre uma mesa de metal. Alguns lenços, roupas íntimas, um par de chinelos. Não tem nada de valor aqui, Val, disse Simone desapontada. Não tem problema, respondeu Valéria, deitando-se em sua beliche. Com o tempo, ela aprende a nos agradar. Se ajeita aí, princesinha. Pelo visto, você vai passar um bom tempo nesse castelo. Luísa recolheu suas coisas, humilhada, e procurou por um lugar vago. Encontrou uma beliche vazia no andar de cima, no fundo da cela. Em silêncio, ela arrumou seu lençol fino sobre o colchão manchado e deitou-se, virando o rosto para a parede. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes. Ela sabia que demonstrar fraqueza ali era perigoso, uma sentença de morte social. Então, chorou para dentro, sem emitir um único som, sentindo cada lágrima como um ácido queimando sua pele. O dia na prisão terminou às 10 da noite com o toque de recolher. As conversas foram morrendo, substituídas pelo som de tosses e corpos se revirando. Mas Luísa não conseguia dormir. De olhos abertos, encarando o teto escuro, ela tinha uma única certeza. Não sobreviveria 6 anos naquele lugar, ao lado daquelas mulheres.
A cela tornou-se insuportavelmente abafada. O cheiro de corpos e roupas sujas parecia ter preenchido todo o espaço, dificultando a respiração. Luísa ergueu a cabeça e olhou para baixo. Na beliche inferior, uma senhora de uns 60 anos dormia e sorria. Talvez sonhasse com a família, com os filhos, com um mundo que existia além daqueles muros. Um lampejo de ternura atravessou o coração de Luísa. Pelo menos em sonhos, alguém ali podia ser feliz. Quando ia se deitar novamente, sentiu um olhar sobre si. No escuro, do outro lado da cela, uma jovem a observava da beliche de baixo. A garota acenou discretamente com a mão e deu um sorriso mínimo. Luísa, surpresa, retribuiu o gesto. Talvez houvesse uma alma ali que não estivesse completamente endurecida pelo ódio. Decidiu que falaria com ela no dia seguinte. Sozinha com seus pensamentos, a imagem de Igor invadiu sua mente. Ela o vira mais cedo, de uniforme, quando a conduziam pelo pátio. Igor, seu Igor, um guarda prisional. A ironia era tão cruel que chegava a ser surreal. 4 anos haviam se passado desde que ela destruíra a vida deles. 4 anos em que ele nunca a procurou, e ela, por vergonha e culpa, também nunca o fez. O romance deles floresceu na faculdade, uma época em que a vida parecia simples e cheia de promessas. Ele, no 4º ano de Direito na USP. Ela, uma promissora estudante de música na Unesp. Ele a conquistou com flores, com jantares à luz de velas, com a promessa de um amor seguro e eterno. O pedido de casamento veio 6 meses depois, e Luísa, feliz e apaixonada, disse sim. O casamento estava marcado para 25 de julho, em um mês. Luísa não podia imaginar como, em questão de dias, seu destino mudaria de forma tão drástica. Voltando da faculdade em uma noite chuvosa, seu salto quebrou em uma calçada irregular no bairro dos Jardins. A dor no tornozelo era aguda, e a chuva fina começava a encharcá-la. Mancando, ela se sentou no degrau de um prédio elegante, tentando ligar para Igor, mas a bateria de seu celular morreu. Foi nesse momento que um carro de luxo parou. Um homem desceu, segurando um guarda-chuva. Boa noite. Parece que você precisa de ajuda. Eu sou o Paulo. Ele tinha um sorriso cativante e olhos azuis que pareciam brilhar mesmo na penumbra da noite. Naquele instante, o mundo de Luísa virou de cabeça para baixo. Acho que torci o pé, respondeu Luísa, tentando conter as lágrimas de dor e frustração. Não se preocupe, disse Paulo com uma calma reconfortante. Eu moro aqui no prédio, vi você da minha janela e desci o mais rápido que pude. Deixe-me ver. Ele se ajoelhou na calçada molhada e examinou o tornozelo dela com um toque gentil. Parece sério. Precisa ir a um hospital. Vou pegar meu carro. Paulo era dono de vários restaurantes sofisticados, um jovem empreendedor que transbordava confiança e ambição. Durante o trajeto para o hospital, ele a encantou com suas histórias, com seu jeito de ver o mundo como um lugar cheio de oportunidades. Havia nele uma energia, uma força magnética que Luísa nunca sentira em Igor, que sempre fora mais contido, mais previsível. No hospital, enquanto Luísa era atendida, Paulo desapareceu. Ele voltou quando o médico terminava de enfaixar o pé dela, trazendo uma caixa de sapatos. Para você, acho que vai ser difícil voltar para casa com um sapato só, ele disse, sorrindo. Dentro da caixa, havia um par de tênis novos e confortáveis. Um presente para lembrar da nossa noite inusitada, mas com uma condição. Quando seu pé melhorar, você tem que sair para jantar comigo usando eles. Luísa olhou para Paulo, para o sorriso dele, para o cuidado que ele tivera, e sentiu o coração acelerar de uma forma nova e perigosa. Ela queria aquilo. Mais do que tudo no mundo, ela queria aquele jantar. Ele a levou para casa, anotou seu telefone e prometeu ligar. Naquele momento, Igor e o casamento que se aproximava pareciam pertencer a outra vida.
Ao chegar em seu apartamento, Luísa colocou o celular para carregar e viu mais de 20 chamadas perdidas de Igor. Um sentimento de culpa a invadiu, mas foi rapidamente ofuscado pela excitação da noite. Ela se deu conta de que, desde que conhecera Paulo, não havia pensado em seu noivo uma única vez. A ideia do casamento, que antes a enchia de alegria, agora parecia uma obrigação, uma prisão. Ela percebeu que havia se precipitado. Não amava Igor, não como amava Paulo naquele instante. Tentar explicar a situação para Igor foi um desastre. Ele parecia sentir que algo estava errado e não lhe dava espaço para falar. Talvez fosse ela mesma que não tivesse coragem. Paulo, por outro lado, ligava todos os dias, impaciente, esperando pelo dia em que poderiam se encontrar. O inevitável aconteceu. Ela confessou a Paulo que estava noiva e, sem hesitar, ele se ofereceu para conversar com Igor, dizendo que não a entregaria a outro homem. Mas o destino interveio. Igor precisou viajar às pressas para visitar a família. Paulo viu a oportunidade perfeita e propôs que fugissem. Luísa, cega de paixão, aceitou. Deixou uma carta para Igor, pedindo perdão e desejando-lhe felicidade, e nunca mais o viu, até agora. O dia na prisão começou às 6 da manhã com um grito do guarda. A rotina era desumanizante. Formação no pátio, um café da manhã intragável e a marcha para o trabalho. Luísa foi designada para a oficina de costura. Ela nunca tinha operado uma máquina de costura na vida e ficou parada, observando as outras presas se sentarem e começarem a trabalhar com uma eficiência mecânica. Ei, novata! Vai ficar aí parada admirando a paisagem? A voz de uma guarda a despertou de seus pensamentos. Sua máquina é essa. A meta é diária e ninguém vai fazer o seu trabalho por você. Luísa sentou-se, o coração afundando. O simples ato de costurar parecia uma tarefa monumental, mais um obstáculo intransponível naquele labirinto de desespero. Pelo visto, você não sabe nem por onde começar, disse a guarda, com um tom de escárnio. Catarina, ensina a novata o que fazer, e quero ver a meta dela batida no fim do dia. Se ela não conseguir, você faz por ela. Uma jovem de olhos castanhos e expressivos se aproximou, a mesma que havia sorrido para ela na noite anterior. Longe dos outros, ela piscou para Luísa. Oi, sou a Catarina, mas pode me chamar de Cata. Fica tranquila, vou te ensinar. É mais fácil do que parece. A gente está fazendo luvas de trabalho. O mais importante é tomar cuidado com os dedos. Já vi muita gente costurar o próprio dedo aqui. Não é uma experiência agradável. Ela explicou com um humor sombrio que, estranhamente, acalmou Luísa. Trabalhar na máquina era, de fato, mais simples do que ela imaginava. Até a hora do almoço, Luísa conseguiu costurar alguns pares de luvas. O trabalho em si não a preocupava tanto quanto os olhares constantes de Valéria e Simone. As duas não tiravam os olhos dela, cochichando e rindo, claramente planejando algo. No refeitório, o cheiro da comida era revoltante. Serviram um líquido aguado com pedaços de batata e cenoura boiando. Luísa empurrou o prato. Nem pense nisso, disse Catarina, sentando-se ao seu lado. Pode não ser o fazano, mas você precisa comer. Se não comer, vai perder as forças. E aqui dentro, força é tudo o que a gente tem. Parece que a nossa princesinha não gostou do banquete. A voz de Valéria soou atrás delas, surgindo do nada. Tá acostumada com lagosta no café da manhã, né? Se não vai comer, pode dividir com a gente. Catarina interveio. Deixa ela em paz, Valéria. Ela vai comer. Ela olhou para Luísa, um aviso claro em seus olhos. Com o estômago embrulhado, Luísa pegou a colher e forçou a comida para dentro. Cada colherada era uma tortura, mas ela engoliu, sentindo os olhares vitoriosos de Valéria em suas costas. Quando terminou, levantou-se para sair, mas Simone bloqueou seu caminho. Aonde a madame pensa que vai?
O almoço só acaba quando o guarda apita. Catarina a puxou de volta para o banco. Eu te falei. Escuta o que eu digo. Vamos ficar juntas. É mais fácil sobreviver assim. Luísa finalmente entendeu. Ali, a sobrevivência era um jogo em equipe. Após o almoço, tiveram 1 hora de banho de sol em um pátio cercado por muros altos e arame farpado. Apenas o pedaço de céu azul acima lembrava que existia vida lá fora. Um mundo onde as pessoas sentiam felicidade, amor e esperança. Engraçado, aqui dentro eu nem percebo as estações do ano mudarem, disse Catarina, enfiando as mãos nos bolsos do uniforme. O céu é sempre o mesmo. Quando eu era criança, odiava o inverno. Amava o verão, correr descalça, tomar sol. O inverno me dava uma sensação de que o tempo parava, lembrou Louise, olhando para as nuvens. Agora, eu acho que gostaria do inverno. Gosto da sensação de que a vida desacelera, nos força a olhar para dentro. Olho para você e não consigo entender como veio parar aqui. Catarina disse de repente. Você tem cara de quem não faria mal a uma mosca. Luísa sorriu com tristeza. Acho que no seu rosto também não está escrito criminosa. Eu não matei ninguém, Cata. Fui incriminada. A pessoa que fez isso está livre, enquanto eu estou aqui. Sério? Bem-vinda ao clube. Catarina sussurrou, notando Simone se aproximando. O que você quer? Não temos cigarro, disse Catarina ríspida. Simone sorriu com maldade. Só vim dar um recado da Val. Se a sua amiguinha não bater a meta dela hoje, ela vai ter que fazer a da Valéria também, metade pelo menos. E se não fizer, vai ser ruim para ela. E por que a Valéria não consegue fazer a própria meta? Gritou Catarina para Simone, que já se afastava. As unhas dela estão doendo hoje, respondeu Simone com sarcasmo. As duas se juntaram a Valéria e ficaram observando e rindo. Elas estão te testando, explicou Catarina a Luísa. Você se mostrou fraca ontem. Elas adoram atormentar gente como você. Se ceder uma vez, vai ser a empregada delas até o fim da sua pena. Há quanto tempo elas estão aqui? Perguntou Luísa. Essa é a 3ª vez da Simone por furto. A Valéria está cumprindo pena por duplo homicídio. São mulheres perigosas, Lu, capazes de qualquer coisa. E você, por que está aqui? Luísa perguntou hesitante. Catarina suspirou. Eu também estou pagando pelo crime de outra pessoa. O meu namorado, Eduardo. O homem da minha vida. Houve um desfalque na empresa onde trabalhávamos. Ele era meu chefe. Ele seria preso, pegaria uns 5 anos. Eu, como ré primária, pegaria menos. Ele prometeu se casar comigo assim que eu saísse. Estou aqui há quase 2 anos. Faltam 2 meses para a minha liberdade. Ela sorriu, um sorriso triste e esperançoso. Você tem certeza dele? Luísa perguntou, incrédula que uma mulher tão inteligente pudesse arruinar a própria vida por um homem. Ele te visita com frequência? Antes vinha sempre, mas já faz uns 4 meses que não o vejo. A última carta dizia que estava muito ocupado. A alegria em seu rosto desapareceu. E eu tenho que ficar aqui por 6 anos, disse Luísa, desolada, por um crime que não cometi. E para piorar, o Igor, a voz do guarda interrompeu a conversa, ordenando que voltassem ao trabalho. Naquela tarde, Catarina ajudou Luísa a cumprir sua meta. A exigência de Valéria foi ignorada. À noite, antes do toque de recolher, a tensão na cela era palpável. Luísa estava sentada na cama de Catarina, escrevendo uma carta para seus pais, quando Valéria se aproximou e arrancou o papel de sua mão. Princesinha, parece que você não entendeu o recado. Cadê a minha parte da produção? Todas as outras presas se viraram, ansiosas pelo confronto. Eu cumpri a minha meta, respondeu Luísa, a voz mais firme do que esperava. A resposta de Luísa surpreendeu Valéria. O que você disse? Peça desculpas agora e prometa que amanhã vai fazer o que eu mandei. Luísa levantou-se, o coração martelando. Eu não vou prometer nada,
e não vou fazer o seu trabalho. Ela sabia que acabara de assinar sua sentença, mas não podia mais recuar. Valéria a encarou, os olhos injetados de ódio. Nossa, a ovelhinha criou garras. Ontem mesmo estava tremendo de medo. Ela avançou sobre Luísa, que, mais ágil, desviou e se posicionou no centro da cela, pronta para se defender. O rosto de Valéria era uma máscara de fúria. A briga era iminente, mas a porta da cela se abriu e o guarda anunciou o toque de recolher. Você me paga, desgraçada, sibilou Valéria, voltando para sua cama. Quando a cela ficou em silêncio, Luísa desceu para a cama de Catarina. Nenhuma das duas conseguia dormir. Mandou bem, Lu, sussurrou Cata. Mas tome cuidado, elas não vão deixar barato. Luísa então contou tudo. Sobre Paulo, sobre o sócio envenenado, sobre o frasco com suas digitais encontrado em seu carro, um fato que ela não conseguia explicar. E você não desconfia de ninguém? Perguntou Catarina. Não tenho ideia, respondeu Luísa. E para completar, encontrei aqui o meu ex-noivo, Igor. Aquele que abandonei uma semana antes do casamento. Ele trabalha como guarda. Eu o vi no primeiro dia. Catarina ficou boquiaberta. Nossa, Lu, se ele guarda rancor, sua vida aqui vai ser um inferno. É disso que eu tenho medo, confessou Luísa. Os dias na prisão se arrastavam em uma monotonia cinzenta. A única luz era a amizade de Catarina. Uma noite, Luísa viu uma foto amassada presa na parede ao lado da cama de Cata. Um homem bonito, com um sorriso que Luísa achou estranhamente artificial. É o seu Eduardo? Ela perguntou. Sim, meu Dudu, disse Catarina, os olhos brilhando. Lindo, não é? O melhor homem do mundo. Sim, bonito, respondeu Luísa, mas algo no olhar daquele homem na foto a incomodou. Parecia um olhar falso, desonesto. Luísa sentiu um calafrio, uma premonição de que a história de sua amiga não teria o final feliz que ela tanto sonhava. O sábado era o dia do banho coletivo, o momento mais esperado e temido. A água era quase sempre fria, mas era a única chance de se sentirem limpas. Naquele dia, por um milagre, a água saiu quente. Luísa demorou um pouco mais no chuveiro, aproveitando o raro luxo. Catarina, pensando que a amiga já tinha voltado, saiu na frente. Foi a oportunidade que Valéria e Simone esperavam. Assim que Luísa saiu do box, Simone colocou o pé em sua frente, fazendo-a escorregar no chão molhado. Valéria, com uma fúria selvagem, começou a chutá-la. Chutes nas costelas, no estômago, na cabeça. Depois do segundo golpe na cabeça, Luísa perdeu a consciência, mergulhando em uma escuridão sem dor. Ela acordou em um lugar diferente. O cheiro de álcool e remédios indicava que estava na enfermaria. Uma dor aguda percorria todo o seu corpo. Ao tentar se mover, uma pontada violenta na cabeça quase a fez desmaiar novamente. Que bom que acordou, disse uma voz calma. Um homem de jaleco branco, de uns 35 anos, estava ao seu lado. Era o Dr. Victor Andrade. O que aconteceu? Ela conseguiu balbuciar. Você foi agredida. Bateu a cabeça com força. Provavelmente tem uma concussão grave. A sua sorte é que suas amigas chegaram a tempo. Ele aplicou uma injeção em seu braço. Isso é para a dor. Tente descansar. Pela primeira vez em meses, Luísa ouviu uma voz humana, gentil. Sentiu-se tratada como uma pessoa, não como um número. E, por um instante, a dor física pareceu diminuir. No dia seguinte, a dor persistia, mas a náusea havia passado. Luísa abriu os olhos e viu Dr. Victor em pé, ao lado de sua cama. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, parado como uma estátua, estava Igor. O coração de Luísa parou. Ele a olhava com uma expressão indecifrável, uma mistura de pena, raiva e algo mais que ela não conseguiu identificar. O choque a deixou sem palavras. Luísa, você tem uma visita,
disse o doutor. Sei que é contra as regras, mas abri uma exceção. Vou deixar vocês a sós por um momento. Ele saiu, fechando a porta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Olá, Luísa. Igor disse finalmente, a voz rouca. Eu nunca imaginei que te encontraria aqui. Eu vi quando te trouxeram. Fingi que não te conhecia. Eu li o seu processo. Quero ouvir a sua versão. As palavras dele eram um bálsamo e uma tortura. A mão dele tocou a sua, e o calor familiar daquele toque a fez estremecer. Ela se lembrou da segurança que aquelas mãos um dia representaram. Ela queria acreditar que ele a perdoara, que queria ajudá-la, mas sentia que não merecia sua compaixão. Eu sou inocente, Igor. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. Mas não sei quem armou para mim. E quem te bateu? Ele perguntou. Luísa hesitou. Por eu ser a princesinha, não gostam de mim aqui. Escute, disse Igor sério. Para sobreviver, não diga a ninguém quem fez isso. Aqui, se você não dedura, eles podem te respeitar. É estúpido, eu sei, mas pode salvar sua vida. Entendeu? Luísa assentiu. Eu vou te ajudar, Lu. Não sei como, mas vou. Saiba que não está sozinha. Ele se despediu e saiu, deixando-a com um turbilhão de emoções. Luísa ficou na enfermaria por 10 dias. A cada dia, sentia-se um pouco melhor. As palavras de Igor ecoavam em sua mente. O homem que ela abandonou e humilhou estava agora arriscando seu emprego para ajudá-la. A dor da alma era muito pior que a do corpo. Quando voltou para a cela, percebeu uma mudança. Valéria e Simone a olhavam de forma diferente, quase com respeito. Ela não as havia denunciado. A tática de Igor funcionara. Enquanto isso, a data de liberdade de Catarina se aproximava. Luísa estava feliz pela amiga, mas a ideia de ficar sozinha naquele inferno era aterrorizante. Uma tarde, enquanto iam para a oficina, sentiram o cheiro da primavera no ar. Por um momento, fecharam os olhos e respiraram fundo, sonhando com a liberdade. Na oficina, enquanto Luísa trabalhava, 2 guardas entraram. Um deles era Igor. Ele conversou com o outro guarda, deu uma volta pelo salão e, ao passar por ela, discretamente deixou cair um bilhete em seu colo. O coração de Luísa disparou. Ela escondeu o papel na mão, a ansiedade para lê-lo quase insuportável. No intervalo do almoço, correu para um canto escondido e abriu o bilhete. Luísa, me encontre hoje, à meia-noite, atrás do pavilhão 2. Vou desligar as câmeras. É urgente. Um pavor gelado e uma centelha de esperança a invadiram. O que poderia ser tão importante? Naquela mesma tarde, a vida de Catarina desmoronou. Catarina, visita! Gritou o guarda. Ela correu para a sala de visitas, esperando ver Eduardo. Mas quem estava lá era sua irmã mais velha, Júlia, com um olhar culpado. Cata, precisamos conversar, disse Júlia, evasiva. O que aconteceu? O Dudu está bem? Perguntou Catarina, a impaciência crescendo. Cata, você sai em uma semana. Precisa entender. As coisas mudaram. O Eduardo não trabalha mais na mesma empresa. Ele abriu uma oficina mecânica. Que bom. Meu Dudu é um guerreiro, disse Catarina, aliviada. Vou ajudá-lo com a contabilidade. Ele não precisa da sua ajuda, cortou Júlia. Ele já tem uma contadora e uma namorada. Ele é um homem, Cata. Não ia te esperar por 2 anos. O mundo de Catarina girou. Quem é ela? Perguntou a voz fraca. Júlia não conseguiu encará-la. Sou eu, Cata. Nesses 2 anos, eu estive ao lado dele. A gente se apaixonou. Eu sinto muito. A traição veio de onde ela menos esperava. Não apenas do homem que amava, mas de sua própria irmã. Aquela noite, Catarina contou tudo para Luísa, em meio a soluços de dor e raiva. O sofrimento da amiga deu a Luísa ainda mais determinação. Depois do toque de recolher, ela se preparou. Fingindo dormir, esperou o tempo passar.
Perto da meia-noite, desceu da beliche com o máximo de cuidado. A porta da cela estava destrancada, como Igor prometera. Ela saiu para o corredor escuro e, em seguida, para o pátio frio da prisão. Igor a esperava nas sombras. Luísa, sua vida está em perigo, ele sussurrou. Ouvi uma conversa no escritório da diretora, Lídia. Uma mulher estava lá, pagando uma fortuna para te matar. Um acidente. Não consegui ver o rosto dela, mas ouvi a voz. A Lídia aceitou o dinheiro. Eles vão usar uma das presas, provavelmente a Valéria. Você precisa sair daqui. Agora. Na manhã seguinte, seguindo o plano de Igor, Luísa fingiu uma dor abdominal terrível. Seus gritos e gemidos convenceram o guarda a levá-la para a enfermaria. Dr. Victor, já avisado por Igor, a examinou. Suspeita de apendicite, ele disse, sério. Logo depois, a diretora Lídia apareceu, furiosa. Que palhaçada é essa, doutor? Devolvam-na para a cela. Não posso, diretora. Se ela morrer, a responsabilidade será nossa, respondeu Victor, firme. O plano de fuga estava em andamento. Igor havia combinado com o motorista do caminhão de suprimentos, um sujeito chamado Juca, para ajudar. No dia seguinte, Igor e Juca entrariam na enfermaria para carregar uma caixa pesada de equipamentos antigos. Nesse momento, Luísa deveria se esconder na carroceria do caminhão. Era um plano arriscado, com 1000 chances de dar errado, mas era sua única esperança. O dia da fuga foi o mais longo da vida de Luísa. A diretora Lídia apareceu na enfermaria pela manhã, ordenando que Luísa fosse enviada de volta para a cela. Dr. Victor conseguiu ganhar tempo, mas a ameaça era real. Minutos depois, Igor e Juca entraram. Enquanto eles fingiam lutar com a caixa pesada, Luísa, com o coração na boca, correu para fora e se enfiou debaixo da lona do caminhão. A viagem para fora dos muros da prisão foi uma eternidade de solavancos e medo. O caminhão parou no endereço de Igor. Enquanto ele e Juca carregavam a caixa para dentro, Luísa saltou e se escondeu. Ela estava livre, mas a guerra estava apenas começando. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Catarina, Igor e Dr. Victor, eles juntaram as peças. Descobriram que Lúcia, a melhor amiga de Luísa, era a amante de Paulo e a arquiteta de toda a armação. Foi ela quem envenenou o sócio, plantou as provas e, finalmente, contratou a diretora para eliminar Luísa. No dia do julgamento de Lúcia, Paulo e da diretora, quando todos pensavam que Luísa estava morta, a porta do tribunal se abriu. Ela entrou, acompanhada por um velho senhor, o caçador que a encontrou quase congelada na mata e cuidou dela. Sua aparição foi a prova final. A justiça foi feita. Meses depois, em um final de tarde na praia, Igor e Catarina anunciaram seu casamento. E Victor, que nunca desistiu de Luísa, a pediu em casamento. Ela finalmente encontrou a paz e o amor verdadeiro, renascendo das cinzas de uma traição devastadora. Obrigado por assistir a essa jornada de tirar o fôlego. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. E agora, eu pergunto a você, se estivesse no lugar de Luísa, você teria a força para perdoar ou viveria pela vingança? Deixe sua opinião nos comentários.